Olá, amada igreja, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui quem fala, Cleverson Rodrigues do canal Ministério Desvendai. No dia de hoje estou gravando esse vídeo aqui para os irmãos para conversar um pouco, a respeito de questões de saúde, a respeito também das questões da igreja. Eu estou aqui no Parque Náutico do Boqueirão, perto da minha casa. Estive passando muito mal por esses dias e graças a Deus, o Senhor Deus, Ele tem nos sustentado, mas eu creio que tudo tem um propósito debaixo do céu, E eu pude ver muito fortemente o propósito de Deus em me revelar algumas coisas acerca do corpo de Cristo, Por quê? Porque eu fiquei doente, irmãos, e aparentemente é algo relacionado à retenção de líquido, Algo relacionado ao fígado. E o corpo não conseguindo processar muito bem tudo aquilo que eu vinha me alimentando, Então, o fato é que muitas coisas, Eu gosto muito de suco de laranja, eu gosto muito de doce, Bolos, tortas, pudins, essas coisas. Eu gosto muito de carne vermelha. E aí eu andei consumindo muito isso, Durante esse tempo até ganhei alguns quilos, Estou um pouco acima do peso, Estou com 85 quilos e tenho 1,69 m. O normal era estar no máximo com 70 quilos. Mas o fato é que, por ter esses alimentos todos disponíveis, E quem gosta de comer, gosta de provar um pouco de tudo que está disponível, eu acabei, de alguma forma, desregulando o funcionamento do meu corpo. Soma-se a isso também noite sem dormir, porque eu passei a trabalhar de madrugada. E o fato é que, visando também a questão financeira, ganhar um pouco mais. Então quem trabalha no período da madrugada tem um adicional noturno, mas o fato é que as noites sem dormir, elas cobram o seu preço, tendo em vista que o nosso corpo ele faz toda a reposição hormonal durante o sono, no período em que a gente dorme. Então, irmãos, eu estava muito mal, com fortes dores nos corpos, dores que aparentemente eram dores musculares, Eu não conseguia dobrar o braço, às vezes o dedo inchava, a mão inchava, o joelho inchava, os pés inchavam. E aí eu, assim, fui perdendo vigor, fui perdendo força, Outras questões foram acontecendo também, e o fato é que eu acabei ficando muito doente. E o porquê que isso é relevante para nós? Por que isso pode ser útil também para a nossa reflexão aqui na tarde de hoje? Porque justamente a grande verdade, irmãos, é que o corpo de Cristo, ele é como o nosso corpo físico, Lá em Colossenses 1,15 diz exatamente assim: Jesus o Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, Tudo que foi feito de forma visível foi feito através dele, e nada do que foi feito se fez sem ser através dele, E aí algo interessante que a gente vê é que a Bíblia fala também que todas as coisas subsistem nele. Então é como se fossem parte de um grande corpo cósmico, do Cristo cósmico, Daquele que está escrito lá em Isaías que o mar ele cabe na palma de suas mãos. Então veja, irmãos, que coisa interessante. É como se fosse um corpo cósmico, onde todas as coisas, todo o universo, tudo isso que nós enxergamos estão dentro dele. E da mesma forma, é assim como nós, um macrocosmos e um microcosmos, Uma imagem conforme uma semelhança. E aí, meditando mais a fundo sobre isso, da mesma forma somos nós, Você veja que nós temos muito alimento disponível para consumir nesse tempo. Então nós temos palavras das mais variadas, pregadores dos mais variados, das mais variadas vertentes. Nós temos placas de denominações que ensinam muitas coisas, de formas totalmente diferentes, antagônicas às vezes uma da outra. E é interessante que todo esse alimento ele está aí para o consumo, daqueles que são participantes do corpo de Cristo. Mas o fato é que se você se alimentar de uma forma desregulada, se você se alimentar de tudo que vem à mesa,
Se você comer, se alimentar, e o corpo não conseguir digerir, processar toda essa informação, tudo isso que está sendo colocado nele, o fato é que isso vai fazer muito mal. O fato é que isso vai desregular todo o restante do corpo, e alguns membros poderão ficar enfermos. Como foi no meu caso, aconteceu com, acredito eu que é o fígado, né? Ainda fiz exames, ainda não saiu o resultado, mas possivelmente pode ser ácido úrico, pode ser alguma coisa relacionada à gordura no fígado. Essas coisas que faz com que a gente tenha retenção de líquido, que faz com que o corpo não processe muito bem as substâncias que deveriam fazer bem, né? Elas acabam fazendo mal, acabam ficando no corpo em alta quantidade, e o corpo também acaba retendo muito líquido. Então, da mesma forma, é assim também no corpo de Cristo, né? Nós temos visto nesse tempo muitas mensagens, e algumas mensagens até boas, né? Aparentemente, que trazem uma perspectiva de uma bonança, de uma vida boa, de bênçãos e coisas para esta vida terrena. Eu costumo dizer que esse tipo de mensagens são mensagens a nível de corpo, né? Então nós temos 3 esferas. Nós temos a esfera espiritual, a esfera almática e a esfera corporal. E essas mensagens que são a nível de corpo, você pode reparar que elas trazem refrigério, trazem alegria, trazem um gozo para essa vida terrena nesse tempo. Então é a minha casa, o meu carro, a minha chácara, o meu contrato daquela empresa, né? A minha aposentadoria, coisas que vão trazer algum tipo de benefício para a carne, né? Para esse eu carnal que está aqui. E é válido também. Também é necessário que você alimente o corpo, né? Porque se você não alimentar o corpo físico com coisas que são terrenas, certamente você vai morrer, né? E se você alimentar ele demais com essas coisas que são terrenas, também certamente você vai morrer. Então é o que aconteceu comigo, né? De tanto comer pudim, torta, bolo, suco e carne vermelha e todas as coisas que eu gosto, foi que eu realmente fiquei muito doente. Então perceba que tudo tem que ser na medida certa, na dosagem certa, no tempo certo. E tem mensagens que são para esse tempo, e o fato é que Deus está virando uma chave no mundo espiritual. Então eu acredito que a partir desse tempo que nós estamos vivendo aqui agora, onde as coisas estão afunilando e estão estreitando de verdade, a mensagem ela vai mudar um pouco, se não mudar drasticamente, né? Porque a Bíblia fala que as coisas que são abaláveis são para serem abaladas. Ou seja, você vai ver o céu se enrolando como pergaminho, as estrelas caindo do firmamento, o sol se escurecendo, a lua se convertendo em sangue. Você vai ver terremotos, você vai ver pestes, né? Pestilências, pandemias, você vai ver todas essas coisas. Você vai ver o amor de muitos se esfriando, você vai ver grande apostasia, você vai ver aqueles que são da besta, que já escolheram fazer parte desse sistema www ou 666, como você preferir, esse sistema tecnológico, esse sistema globalizado, interligado. Esse é o sistema da besta, esse é o sistema que o anticristo vai usar para comandar as nações, né? Para permitir que se compra ou que se venda, que se faça, que você ganhe seu dinheiro, para você adquirir a sua casa, o seu carro, esses bens que você tanto deseja. Se você estiver se alimentando só da mensagem corpórea, né, das mensagens relacionadas ao nível terreno, então você vai ter sérias dificuldades, porque quando essas coisas começarem a serem abaladas, o que vai sobrar para você é aquilo que você recebeu de Deus na questão almática e na questão espiritual. E muitas pessoas, elas estão doentes da alma também, né? Então algumas estão doentes no corpo e outras estão doentes na alma, depressão, ansiedade e estresse. Então você vê que são doenças relacionadas ao tempo. A depressão está relacionada a frustrações do passado, coisas que você queria fazer no passado que não foram bem sucedidas, acaba deixando você depressivo, né? Coisas que aconteceram, mortes, percas, traumas, essas coisas todas, elas tendem a levar as pessoas à depressão.
Você tem aí a questão da ansiedade, que é uma perspectiva de futuro, né? Então a Bíblia fala muito claramente, né? Jesus deixa isso para nós, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que é de comer, beber, vestir. Ou seja, comer, beber, vestir, comprar. Não ande ansiosos pelas coisas terrenas, né? Buscai antes, em primeiro lugar, o reino dos céus, toda a sua justiça, e essas demais coisas serão acrescentadas, porque afinal de contas você precisa disso para viver, mas você não pode fazer disso a motivação da sua vida, né? Então eu vejo que muitos líderes, eles entenderam que a motivação da vida deles não pode ser essa, não pode ser dinheiro, não pode ser a ganância, não pode ser coisas terrenas, tem que ser as coisas espirituais. Mas quando eles vão ensinar isso para os seus discípulos, para aquelas pessoas que frequentam a sua igreja, para aquelas pessoas que o seguem, ele ensina que elas precisam prosperar, que elas precisam enriquecer, que elas precisam de dinheiro, que elas precisam ter suas empresas, que elas precisam ter os seus negócios. Ou seja, ele entendeu que mais importante é curar os enfermos, expulsar os demônios, trazer o reino em sua essência, coisas sobrenaturais, e ele faz isso de forma excelente. Mas aquelas pessoas que andam ao seu redor, à sua volta, que são como incautos, né? Como aquelas pessoas que seguem no efeito manada, você vê que elas não vivem em função disso. Pelo contrário, elas estão buscando mesmo os bens financeiros, as bênçãos materiais, as riquezas ao qual as mensagens que eles pregam oferecem. Então é como se fosse assim: eu entendi que o importante é a bênção, que são as coisas espirituais a nível de espírito e de alma, só que eu vou ensinar as coisas terrenas, entende, irmãos? Então acaba que para esse tempo, aquelas pessoas que estão buscando, que estão jejuando, orando, consagrando, que já estão fazendo, já estão expulsando demônios, curando enfermos, já manifestam os sinais, essas pessoas, mesmo elas serão impactadas. Por quê? Porque também existe algo, elas buscam aqui nesse tempo, elas buscam a Deus, né? Dizem que estão servindo a Deus, mas na verdade o Deus que elas estão servindo não é o mesmo Deus ao qual nosso Senhor Jesus ele trazia, porque elas buscam o poder de Deus, a glória de Deus, as bênçãos de Deus, e dizem adorar a Deus. E isso até os pagãos fazem, até as outras religiões fazem. Cada religião tem o seu Deus, onde elas buscam o poder dessa divindade para manifestar sinais na terra. Elas buscam a autoridade dessa divindade para que as pessoas olhem para ela e digam assim: veja como eu sou importante, tal. Esse Deus ele age através da minha vida. E elas buscam as bênçãos de Deus. Vou fazer uma oferta aqui, uma oferenda, e vai subir para cima, e aí se eu me comportar e estiver merecendo, Deus vai me abençoar. Mas a Escritura nunca falou sobre isso. Na verdade, essas bênçãos, elas já estão disponíveis no mundo espiritual. Vocês serão abençoados para frutificar. Multipliquem-se, frutifiquem, encham a terra. E tudo aquilo que vocês precisam para ser abençoados, eu já providenciei para vocês, antes mesmo da fundação do mundo, nos 5 primeiros dias. Então nos 5 primeiros dias Deus fez toda a bênção e tudo aquilo que era disponível. E não é só para justos não, hein? Não é só para aquele que serve a Deus e que está ali fazendo propósito, campanha, jejum e oração e tal. Não é só para esse. A Bíblia fala que o sol ele nasce para justos e injustos. E a mesma grama que eu piso buscando fazer as obras de justiças de Deus, um ímpio também pode pisar. O mesmo cenário que eu vejo, um ímpio também pode contemplar. Se bem que ele não vai enxergar as coisas que eu enxergo, porque quando eu olho para as coisas que Deus fez, eu enxergo o Espírito Santo gerando todas essas coisas de forma visível. Por quê? Porque tudo isso é gerado através de átomo, e átomo nada mais é do que próton, elétron e nêutron, água, fogo e ar, gerando todas as coisas. Ou seja, água, fogo e ar apontam para o Espírito Santo de Deus, gerando todas essas coisas. E isso também aponta para batismo, né? Novo nascimento, porque tudo aquilo que já nasceu de forma visível na terra, nasce através do Espírito Santo de Deus. É o movimento do Espírito Santo a gerar todas as coisas. Então, uma revelação fantástica,
algo lindo, e quando eu olho para tudo que tem em volta, eu enxergo o Espírito Santo de Deus em todas essas coisas, eu enxergo o verdadeiro Deus. Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos é o seguinte, é porque de tantos homens buscarem tocar no poder de Deus, na autoridade de Deus e na glória de Deus, é que eles vão estar frustrados, porque na verdade o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem fazendo o caminho inverso. Quando ele vem aqui, ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua autoridade e de todo o seu poder, e ele desceu aqui como servo, né? Como o menor dos servos. Então eu acho muito interessante que às vezes eu vejo os pastores pregando assim: vocês precisam ser servos, vocês precisam servir, tem que servir a Deus e fazer tudo a coisa, mas na verdade eles não ensinam. Mas na verdade essa servidão só se aplica para aquelas pessoas a quem eles lideram. Quando chega na vez dele ser o servo, dele servir, aí parece que o contexto de servo muda. Então, irmãos, através do Espírito Santo de Deus, eu aprendi, não da forma mais fácil, confesso para os irmãos, a observar quando alguém é servo de verdade, servo de Deus de verdade. Você quer saber se o homem a quem você está seguindo é um verdadeiro servo de Deus? Trate ele como um servo. Se você tratar ele como um servo e ele não se exaltar e ele não querer cortar sua cabeça fora, ele realmente é um servo de Deus. Porque na verdade os homens que estão aí, eles estão tão cheios de ego, de vaidade, de orgulho, que se você tratar ele como um servo, ele vai querer te excluir da congregação. Ou seja, eles nunca foram servos, mas eles querem que você seja servo. Então aprenda a observar essas coisas. Aí você tem também, soma-se a isso, porque Deus, ele quis se revelar a nós, ele quis se revelar ao homem, mas ele não quis se revelar através do seu poder, da sua glória ou da sua autoridade, porque se esse fosse o caso, irmãos, o nosso problema estaria resolvido. Ele morria lá na cruz do Calvário, o terceiro dia morreu e está consumado, e quando ele retornasse, era só ele retornar em glória, a meio metro do chão, flutuando, dizendo: vejam, aqui está o Filho de Deus, vocês me mataram, e agora vocês vão ter que me adorar, porque agora está provado que eu realmente sou o Filho de Deus, eu sou o verdadeiro Deus. Quem quiser me aceitar, que aceite, e quem não quiser, que vá para o inferno. Olha como seria simples, estava resolvido o problema da salvação, né? Se a questão toda fosse salvação, irmãos, era só Jesus fazer isso. Morreu, ressuscitou, estou aqui, quem quiser me aceitar vai ser salvo, quem não quiser vai ficar aí com Satanás e seus demônios, cada um pro seu lado, ninguém incomoda ninguém, tá tudo certo. Resolveu o problema do evangelho aí, mas a intenção de Deus nunca foi essa. Ele não queria ser reconhecido no seu poder, na sua glória e na sua autoridade. Ele queria ser amado e não adorado. Ele queria ser amado como um filho que ama o pai, como um pai que ama seus filhos. Ele queria que nós tivéssemos noção de família, que nós tivéssemos compromisso com isso que é pai, mãe e filhos, que nós tivéssemos compromisso com as famílias da terra. Então muda toda a mensagem. O problema é que é mais fácil você adorar a Deus do que amar ao Pai, porque se você amar ao Pai, você precisa reconhecer que aquela prostituta, aquele irmão que você não gosta é teu irmão. E isso dá muito trabalho, irmãos. Não, aquele ali não é meu irmão. Deus é meu Pai, mas ele não é meu irmão. Estão entendendo onde está o problema? De você reconhecer a Deus como Pai. Se eu reconhecer Ele como Deus, está tudo certo. Esse é o meu Deus, não é o Deus dele. Se ele quiser aceitar o meu Deus, vai para o céu. Se ele não aceitar o meu Deus, ele vai para o inferno. E eu não tenho nada a ver com isso. Está tudo certo. Agora, se eu reconheço que Ele é Pai, então eu preciso reconhecer que aquele que está caído ali é meu irmão. E aí muda de figura. Porque daí eu não vou mais poder menosprezar, desmerecer, excluir as pessoas. Entendeu? Então o evangelho ele fica um pouco mais difícil, também um pouco mais dramático em certo sentido, mas se torna algo pleno, algo completo, algo no qual não falta nada. Não faltam os bons, não faltam os maus, não falta filhos problemáticos e também não faltam filhos que são bênçãos. E o filho abençoado vai resgatar aquele que é problemático por causa daquele problema, e aquele filho que é problemático vai atrair o filho que é uma bênção, e eles na mesa da comunhão uns vão trazer os seus problemas, outros vão trazer as suas bênçãos, e ali não vai faltar nada para ninguém.
vai ser uma mesa de comunhão dos filhos de Deus. Então, irmãos, cuidem para alimentar não só a carne, não só o corpo corruptível. E mesmo quando você for alimentar a carne, cuide o que você está consumindo. Porque o alimento pode ser muito bom, como de fato era. Quando eu ia comer os manjares, os bolos, as tortas, os sucos de laranja, as carnes de todos os tipos, variados tipos, eu estava me sentindo abençoado. Eu agradecia ao Deus dos céus todos os dias por toda aquela provisão, sendo que tinha muita gente que não tinha. Mas na verdade o que eu estava fazendo também era matando o meu corpo, por causa do excesso daquilo que na verdade sobrava e eu não queria que sobrasse. Eu queria estar abastado, eu queria cada vez mais para mim. E aquilo me matou. Estava me matando fisicamente. Ao passo de que agora eu vou ter que fazer jejuns, aqueles mesmos jejuns que eu ensinava, de 3 dias, de autofagia, aqueles jejuns de 7 dias, aquele jejum de 21 dias, jejum de Daniel, entendeu? Vou ter que fazer, mas com o propósito de curar não só o espírito agora, com o propósito de curar a carne. Então você vê como o nosso Deus, ele é sábio, né, irmãos? E também, irmãos, tem algumas coisas relacionadas a vermes, a parasitas, que eu não vou falar nesse vídeo aqui, porque talvez isso poderia confundir a cabeça dos irmãos, mas o fato é que esses vermes e parasitas, eles são como espíritos malignos no nosso corpo. E inclusive, o diabo, Satanás, eles precisam de corpos que não tenham alma para eles poderem manifestar aqui. Por isso que você vê bonecos de voodoo, você vê ursos de pelúcia, você vê bonecos feitos de porcelana, algumas coisas representando as imagens das entidades. Porque eles precisam de algo material para poder manifestar no mundo físico. E eles usam esses vermes e parasitas que tem no nosso corpo para nos adoecer e nos matar de dentro para fora. Mas isso é um tema que eu vou trazer com mais calma lá no meu canal. Um tema muito profundo, com certeza, porque o apóstolo Paulo, ele fala disso, né? Ele fala que o nosso ventre é como se fosse o próprio inferno, que nunca se sacia de receber vida, né? E realmente tudo aquilo que a gente come, um dia já esteve vivo, né? Então os animais têm que ser mortos para que a gente possa consumir, as plantas têm que ser mortas para que a gente possa consumir, as frutas, tudo. Então veja que o nosso ventre, ele é como se fosse um inferno mesmo, um Sheol, né? Um lugar ali onde tem muitas coisas podres, muitas toxinas, um lugar ali onde é o próprio inferno mesmo. Se você tivesse que definir uma parte do corpo como sendo a representação do que é o inferno, o ventre seria essa representação. Por isso que Deus fala que tem homens que são amantes do próprio ventre, né? Deus, ele faz algumas conotações nesse sentido, Jesus, mas o apóstolo Paulo foi quem mais falou a respeito dessas coisas, né? Isso é muito profundo, amém, irmãos? Então, peça a Deus para esse tempo sabedoria. Nasça do Espírito Santo de Deus, da água, do fogo e do ar. Consuma muita água, irmãos. O nosso corpo, ele é energético, esse equilíbrio, ele é energético. Então, você vê que eu estou aqui descalço, né? Eu estou desmagnetizando o corpo, porque até esses calçados de borracha que os homens fazem com esse solado aí, impedem que essa questão energética do corpo flua da forma como tem que fluir. Isso acaba ficando isolado, a gente não tem um aterramento, e essa energia acumulada também faz mal para o corpo. Então, busque o Espírito Santo em plenitude, água, fogo e ar. Seja batizado de forma plena. Você que já foi batizado nas águas, agora receba o batismo do fogo e do Espírito, que é uma porção maior de Deus, na palavra de Deus, que é a água, mas também agora no fogo e no Espírito de Deus. Uma unção diferenciada, algo um pouco mais poderoso, é a essência daquilo que Cristo é. Seja um cristão, pequeno Cristo, seja a imagem e semelhança de quem ele foi, né? Seja discípulo de verdade. Nasça do fogo, da água e do ar. E para nascer do Espírito, como faço, Cleves? É possível que a pessoa receba o Espírito Santo de Deus em partes? É possível. Porque como eu tenho mostrado para os irmãos, não é apenas o Espírito Santo de Deus. São os 7 Espíritos do Senhor, que são lá em Apocalipse os 7 olhos do Cordeiro que seriam enviados por toda a terra. Então é sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor, fé.
Então é possível, e eu vejo muito homens que têm muita sabedoria, mas não têm o entendimento. Tem homens que têm muita sabedoria, têm o entendimento, mas não têm conselho. Não gosta muito de falar com as pessoas, fica mais no seu escritório. Então tem homens que têm sabedoria, têm entendimento, têm conselho, mas não têm fortaleza, são fracos. Quando chega na hora da adversidade, na hora deles testemunharem do amor de Cristo, de quem eles são em Cristo Jesus, eles retrocedem, eles não têm firmeza. Então existem homens que têm sabedoria, entendimento, conselho, têm a fortaleza, mas não têm conhecimento. E aí quando eu falo conhecimento, é conhecimento das questões profundas da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, de como ele age, das formas como ele faz, mas principalmente na palavra. As profundidades de Deus no hebraico, no grego, as profundidades de Deus revelando através da palavra essas materialidades que eu estou falando para vocês. Por exemplo, a palavra céu no hebraico. A palavra céu, ela é composta de duas palavras, shamai. E quais são essas duas palavras? Fogo e água. Olha aí, elementos do céu, água, fogo, ar, ao qual eu estou falando para os irmãos. Tudo isso revelado em uma única palavra, a palavra céu. E a tradução da palavra, a forma como ela é configurada, já revela para nós o que é o céu, né? O que são os elementos do céu. Água, fogo e ar, manifestados sobre a terra. Esse nível de conhecimento. Então tem pessoas que têm sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, têm conhecimento, mas não têm temor. Querem levar o evangelho de qualquer forma, querem fazer do seu jeito, ao seu bel prazer, querem amputar membros do corpo de Cristo, querem excluir aqueles que a quem Deus levantou, e aí acabam pagando o preço. Você tem pessoas que têm sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, têm o temor, mas não têm a fé. E a fé é algo extraordinário, porque a fé não está baseada naquilo que você pensa ao meu respeito, ou naquilo que eu penso ao seu respeito. A fé não está baseada naquilo que os outros falam de você, ou daquilo que as outras pessoas deixam de falar. A fé não está baseada nem em elogio e nem em crítica. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, das coisas que não se vê. Então é uma coisa firme, são princípios estabelecidos por Deus, que embora você não veja, eles estão aí regendo todas as coisas. Essa água, esse fogo, esse ar. Firme fundamento daquilo que você não vê. E aquilo que eu não vejo pode ser qualquer coisa, mas se eu tenho convicção e certeza naquilo, através de fé eu posso materializar. E é certeza das coisas que se esperam. Então, ninguém pode botar nível ou botar empecilho naquilo que você espera receber da parte de Deus, aquilo que você conversa com Deus no secreto. Então, para isso não tem limite. Então, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Então, aquilo que você espera receber de Deus, ninguém tem como impedir. Amém? Isso é uma convicção, é uma coisa que arde dentro do seu coração, é uma chama que não se apaga. E isso independe da autoridade dos homens, do poder ao que os homens acham que têm e da glória que eles acham que estão tendo por terem prestígio. Porque na verdade muitos homens fazem o que fazem por ego, por orgulho e vaidade, achando que o seu nome vai ficar para a eternidade, né? E aí quando você observa a história de todos os homens que vivem na terra, com exceção daqueles que estão relacionados ali na Bíblia, todos os outros não passam de 3 gerações e já estão esquecidos. Aqui na terra, para Deus não é assim. Para Deus, nosso nome fica na eternidade. Então, por isso Jesus falou: vocês se alegram porque expulsam demônios, porque curam enfermos ou porque fazem os sinais? Se alegrem antes porque o nome de vocês está escrito na eternidade, não porque o nome de vocês vai ficar aqui na terra como um memorial. Porque tudo isso que está aqui, irmãos, está sendo abalado. As coisas abaláveis estão para serem abaladas. E por ocasião das 7 trombetas, 7 taças de Deus, 7 selos, o sol se escurecendo, a luz se transformando em sangue, as estrelas caindo no firmamento, o céu se enrolando como pergaminho,
terremotos, turbulência, tempestade, tudo isso que você conhece, da forma como você conhece hoje, daqui a muito pouco tempo não vai existir mais. Então, guarde essa mensagem no seu coração, se aplique em estudar a palavra de Deus e tenha certeza que o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente vezes mais do que aquilo que você pede ou pensa. Deus te abençoe, fique com Deus, shalom, shalom, um abraço.